Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou um bloco de vulnerabilidades no Apache Tapestry, incluindo CVS críticos com pontuações 9,8 e 9,1. O nome pode parecer discreto, mas o papel é central. Tapestry é uma estrutura de RPC e serialização usada para fazer serviços conversarem em arquiteturas distribuídas, produtos internos, backends, plataformas de dados e integrações entre linguagens. Quando uma camada dessas falha, o risco não fica preso em um pacote esquecido. Ele pode atravessar fronteiras entre aplicações. Tese central. O alerta do Apache Tapestry mostra que bibliotecas de comunicação entre serviços podem concentrar risco crítico quando ficam invisíveis no inventário, mesmo sem manchete de exploração ativa. Pergunta dramática. Quantos sistemas internos ainda dependem de bindings antigos do Apache Tapestry antes da versão 0.24.0? E o que acontece se uma entrada não confiável chegar a esse caminho hoje? Este Cyber Report é defensivo. Não haverá prova de conceito, payload de comando de exploração, offsets, estrutura de pacote ou passo a passo que facilite abuso. O objetivo é traduzir o alerta técnico em ação. Quem deve olhar, quais fatos são confirmados, onde há incerteza, qual é o impacto provável e como reduzir exposição sem pânico. Começando pelo fato mais importante, segundo a NVD e avisos vinculados à lista de segurança do Apache, as falhas afetam Apache Tapestry antes da versão 0.24.0. A recomendação repetida nas entradas é atualizar para a versão 0.24.0, que corrige os problemas. No recorte de hoje aparecem vulnerabilidades em binding C++, CGLib, Python, Go, PHP, Java, Rust, Node.js, Next, Delphi, Ash e outros alvos. Isso muda a triagem. Não basta perguntar se existe um servidor Tapestry em produção. É preciso perguntar quais linguagens e bibliotecas clientes ou servidores ainda carregam versões antigas. O destaque crítico é a CVE 2026-55971. A NVD descreve um heap-based buffer overflow nos bindings C++ do Apache Tapestry antes da 0.24.0. A pontuação coletada é CVSS 9,8, crítica. Em linguagem defensiva, buffer overflow em componente que processa dados de comunicação é uma classe de falha que merece prioridade alta, especialmente se o serviço recebe tráfego de rede, mensagens de parceiros, eventos de filas, chamadas de microserviços ou dados vindos de ambientes menos confiáveis. Este relatório não afirma exploração ativa, afirma que a severidade e o posicionamento da biblioteca justificam inventário e atualização imediata. Outros 3 CVS críticos reforçam o mesmo padrão. A CVE 2026-48144 trata de validação incorreta de certificado com host mismatch em binding CGLib. A CVE 2026-58023 fala em leitura fora de limites também em CGLib. A CVE 2026-58662 descreve validação incorreta de quantidade de entrada e leitura fora de limites nos bindings C++. Essas 3 aparecem com CVSS 9,1, críticas, e também apontam para Apache Tapestry antes de 0.24.0. Para a defesa, o ponto não é decorar cada identificador, é perceber que a atualização cobre uma família de problemas em componentes usados para transporte e parsing. A lista não para nos críticos. A NVD também trouxe entradas altas ligadas a consumo de recursos, laços sem saída, amplificação por dados comprimidos e integer overflow em múltiplos bindings. A CVE 2026-41608 atinge bindings Python com tratamento impróprio de dados altamente comprimidos. A CVE 2026-43871 envolve loop com condição de saída inalcançável em Python, Go, PHP e Java. A CVE 2026-48586 amplia a preocupação para C++, Java, Python, Go, D e CGLib. A CVE 2026-55969 cita integer overflow ou wraparound em várias linguagens. Em conjunto, elas desenham risco de disponibilidade, estabilidade e, dependendo do caminho afetado, integridade do processo. Por que esse episódio merece reportagem e não apenas uma nota de patch? Porque o Apache Tapestry costuma morar em lugares difíceis de ver. Muitas organizações têm serviços escritos há anos que continuam funcionando e, por isso, somem do radar. Há bibliotecas empacotadas dentro de imagens de container antigas. Há clientes internos que se conectam a apps legadas. Há agentes de integração, workers de dados, componentes de observabilidade, gateways internos e serviços de alta confiança que raramente aparecem em uma lista manual de softwares.
O atacante não precisa conhecer a política interna da empresa, ele procura a borda técnica onde dados não confiáveis entram. A linha do tempo do dia é clara. No dia 27 de julho de 2026, a NVD publicou entradas críticas e altas referentes ao Apache Thrift. As referências oficiais apontam para treais na lista de segurança do Apache e espelhos em OSecurity. A coleta tentou o feed JSON da CISA-KEV, mas este ambiente recebeu HTTP 403. Por política de resiliência, a URL não foi repetida. Portanto, este vídeo não afirma que essas CVEs estão no catálogo de exploração conhecida da CISA. Também não afirma campanha em andamento, invasão atribuída ou vazamento confirmado. A base do alerta é suficiente. NVD, Apache Security e recomendação de upgrade. Agora, o impacto em termos práticos. Se Thrift estiver apenas em uma ferramenta offline, isolada e sem dados não confiáveis, a prioridade pode ser encaixada no ciclo normal de atualização. Mas se Thrift processa chamadas de rede, mensagens externas, arquivos recebidos, dados de parceiros, tráfego multitenant ou chamadas entre zonas de confiança diferentes, o risco sobe. A mesma biblioteca pode estar no servidor que expõe uma API, no cliente que consome dados de um fornecedor, ou em um worker que transforma mensagens internas. Todos esses pontos devem entrar no inventário. O primeiro movimento defensivo é descobrir onde Apache Thrift existe. Procure por dependências chamadas Thrift, libthrift, Thrift, pacotes de linguagem, imagens de container, manifestos Maven, Gradle, pip, npm, Go modules, vcpkg, Conan, pacotes do sistema operacional e binários compilados que carreguem a biblioteca. Consulte SBOMS quando existirem, mas não dependa só deles. Pergunte a times de backing dados, plataforma, integração e SRE. Bibliotecas de RPC costumam ficar abaixo da camada que os donos do serviço lembram no primeiro minuto. O segundo movimento é mapear exposição. Quais processos aceitam conexões? Quais portas estão restritas a uma rede confiável? Há tráfego vindo de internet, VPN de terceiros, ambientes de homologação, filas compartilhadas ou redes de parceiros? Existem serviços C++ ou CGLib que fazem parsing direto de mensagens? Existem clientes que validam certificados de forma crítica para confidencialidade? Existem bindings Python, Java, Go ou PHP em rotas de alto volume que poderiam sofrer negação de serviço por consumo de recursos? A triagem deve priorizar caminho de dados não confiável, privilégio do processo e criticidade do serviço. O terceiro movimento é atualizar para Apache Thrift 0.24.0 ou seguir orientação de fornecedor, distribuição e mantenedor quando o pacote chegar por sistema operacional. Em ambientes compilados, confirme que a versão corrigida entrou no artefato final, não apenas no repositório. Em containers, reconstrua a imagem e valide a camada instalada. Em serviços que fazem vendor de código, verifique se a cópia interna foi atualizada. Depois do deploy, registre versão, RAS de imagem, data, dono e exceções. Patch sem comprovação vira uma sensação de segurança, não um controle. O quarto movimento é reduzir dano caso a atualização demore. Restrinja a rede ao mínimo necessário. Coloque serviços internos atrás de allow-list, service me ou regras claras de firewall. Reduza privilégios do processo que manipula mensagens. Separe credenciais por serviço. Limite tamanho de mensagem, tempo de processamento e concorrência quando isso fizer sentido e não quebrar produção. Habilite logs de erro e de encerramento inesperado. Monitore crash loops, uso anormal de CPU e memória, quedas de workers, falhas TLS e picos de requisições mal formadas. Essas medidas não substituem patch, mas diminuem janela de exposição. O quinto movimento é revisar sinais se algum componente esteve exposto. Procure reinício sem explicação, core dumps, exceções repetidas de parsing, mensagens com tamanho incomum, picos de alocação, tráfego de origens novas, falhas de validação de certificado e comportamento divergente entre versões de cliente. Se um processo vulnerável tinha acesso a segredos, tokens, filas internas ou bancos sensíveis, avalie rotação proporcional à exposição. Vulnerabilidade não é sinônimo de vazamento, mas biblioteca em caminho de dados com privilégio alto merece investigação responsável. E onde entra a inteligência artificial? Neste episódio, o ângulo de inteligência artificial não é a causa principal e não deve ser forçado no título, mas há um vínculo operacional real, plataformas de dados. Pipelines de machine learning e produtos modernos de inteligência artificial dependem de comunicação entre serviços workers, serialização e backends escritos em várias linguagens.
Se uma organização trata sistemas de inteligência artificial como produção, ela também precisa tratar bibliotecas de RPC como parte da superfície de inteligência artificial. O risco não está em um modelo pensando como atacante, está em infraestrutura comum sustentando sistemas críticos e, às vezes, processando dados sensíveis. Para gestores, a pergunta de hoje é simples: quem é o dono da atualização do Thrifttree? Se a resposta for ninguém, o risco é de governança. Para a engenharia, a pergunta é: qual serviço compila ou empacota Thrifttree antes de 0.24.0? Para a segurança, a pergunta é: quais desses serviços cruzam fronteiras de confiança? Para a resposta a incidentes, a pergunta é: que evidência seria necessária amanhã para dizer se houve abuso ou não? O melhor momento para responder é antes de uma exploração pública virar corrida. Resumo defensivo final. A NVD publicou múltiplas CVEs do Apache Thrifttree nas últimas 24 horas, com 4 entradas críticas destacadas: CVE 2026, 55971, CVE 2026, 48144, CVE 2026, 58023 e CVE 2026, 58662. Todas apontam para versões antes de 0.24.0 e têm recomendação de upgrade. Entradas altas adicionais ampliam a prioridade para disponibilidade e robustez em diversos bindings. Não há neste relatório confirmação de exploração ativa ou vazamento. Há sim uma janela clara de ação. A resposta para a pergunta dramática é esta: o risco não está apenas no servidor famoso na borda da internet. Está em qualquer caminho onde Apache Thrifttree antigo processa entrada não confiável com privilégio suficiente para causar impacto. Inventarie, descubra linguagem e versão, priorize exposição, atualize para 0.24.0, reduza a rede, monitore sinais e documente exceções. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que precisa ser feito hoje.